quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Hoje eu vou falar sobre o livro Consciência de Zeno, que foi lançado em 1923 pelo escritor italiano Italo Svevo. O Italo Svevo ele usa esse pseudônimo, que é uma referência ao local onde ele nasceu. Ele é de Trieste, que é uma região no norte da Itália, que faz divisa onde hoje é a Eslovênia. Ou seja, é uma região fronteiriça entre a Itália e os países eslavos. Então, Ítalo Svevo é um nome que faz um jogo de palavras entre a relação dele com a Itália e a relação dele com os países eslavos. Consciência de Zeno foi o primeiro livro a ser lançado que foi influenciado diretamente pelas ideias do Freud. Esse livro ele é narrado pela perspectiva do Zeno Cosini, que é um homem de classe média que vai no terapeuta contar sua vida, ou seja, fazer uma terapia pelo procedimento da psicanálise. Esse é o primeiro livro influenciado pelo Freud. Um outro mais ou menos da mesma época, que também foi influenciado pelo pensamento do Freud, foi o Breve Romance de Sonho, do Arthur Schnitzel, que, no caso, já é narrado pela perspectiva do inconsciente. Ou seja, enquanto o Ítalo Svevo, em 1923, lançou Consciência de Zeno, pensando numa narrativa do ponto de vista de uma consulta no terapeuta, o Schnitzel, ele narrou pelo inconsciente, uma pessoa vivendo um grande devaneio através do seu inconsciente. Esse livro foi lançado em 1926, então esses foram os dois primeiros livros na década de 1920 que vieram com inspiração do pensamento do Sigmund Freud. Em Consciência do Zeno, a gente tem o personagem Zeno Cosini, já com a idade certamente avançada, e ele está falando sobre as frustrações da sua vida. E o terapeuta pede para que ele escreva sobre essas frustrações da vida dele, para que ele consiga expor essas frustrações através da metodologia que o Freud criou, de você colocar para fora seus desejos, medos, suas pulsões, etc. Então a gente tem a estrutura dos capítulos sendo abordadas pela perspectiva das frustrações do Zeno Cosini. No primeiro capítulo a gente vai ter, por exemplo, ele falando sobre a relação dele com o fumo. Ele tentando parar de fumar e não conseguindo. É uma espécie de preâmbulo de frustração. Assim, parar de fumar é algo extremamente difícil para quem é dependente, mas em relação a grandes problemas na vida, é um ato relativamente menor e ele não consegue fazer isso. Então já é um primeiro passo de uma frustração dele. Mais para frente a gente tem o Zeno Cosini narrando sobre a relação dele com 4 irmãs. Ele era apaixonado pela mais bonita e é rejeitado por ela. E no fim das contas acaba se casando com a mais feia delas. Então a gente tem uma nova frustração, que é a busca pela beleza, a busca por uma mulher bonita, por uma relação que envolva sexo, que envolva amor, e ele não consegue dispor disso da maneira como ele pretendia. Então a gente tem uma nova frustração que o Zeno expõe ao seu terapeuta. Mais pra frente a gente tem ele falando sobre a sociedade dele com o cunhado. Ele casou com a irmã mais feia, a irmã mais bonita se casou com outro homem e o Zeno Cosini se torna sócio desse homem numa propriedade, numa empresa comercial. E a empresa comercial vai de mal a pior. Então a gente tem uma outra frustração que ele nos narra. Então a gente tem uma narrativa de várias frustrações através de uma espécie de desabafo do ser humano, que acaba sendo também uma narrativa do dia a dia da classe média italiana nessas primeiras 2 décadas do século XX. É uma narrativa bastante profunda. Esse livro ele foi muitíssimo bem comentado na época do lançamento dele. Uma das pessoas que elogiaram muito foi o James Joyce, o autor de Ulisses, que era bem próximo
ao Ítalo Svevo, então foi um livro que teve uma repercussão muito boa pela sua qualidade literária e pelas referências que fazia o pensamento de Freud, que estavam muito em voga na época, acabou sendo um livro bastante referenciado pela sua forma de colocar um personagem narrando os próprios sentimentos para uma terceira pessoa. E no fim das contas há um fator interessante, que o Zeno acaba chegando à conclusão de que, apesar de todas as frustrações, de a sua vida ter sido plenamente cheia de frustrações, valeu a pena, foi boa. Então acaba sendo um jogo de relações, de sentimentos, de perspectiva do próprio eu muito interessante, que ele nos coloca, ainda mais quando a gente fala sobre um começo de século XX que estava repleto de ideias que se aproximavam tanto do niilismo, quanto de pensamentos revolucionários, quanto de pensamentos totalitários. Então, é uma nova perspectiva que se coloca para o ser humano em questões políticas e em questões filosóficas ao longo do mundo. E o Ítalo Svevo coloca um personagem falando que, apesar de todas as agruras da vida, valeu a pena. E o final tem um ponto que é até um tanto profético por parte do Svevo, que ele fala sobre, em 1923, ele fala sobre a possibilidade do ser humano construir uma bomba grande o suficiente para acabar explodindo o próprio mundo. E 22 anos depois a gente teve a detonação das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Então, além de tudo, o Svevo foi ainda um visionário. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.